Olá, mais uma vez agora estudando a parte de segunda-feira. Segunda-feira. Precisamos entender alguns aspectos da vida e dos exemplos deixados pelo povo de Israel no passado. Antes, vamos orar? Pai querido, mais uma vez, em nome de Jesus, nós te imploramos humildemente, pecadores como somos, capacita-nos com o teu poder, com o teu Espírito Santo prometido por Jesus. A todo aquele que o pedisse, o Senhor o daria. E é por isso que humildemente estamos te implorando. Lava-nos, purifica-nos com o sangue de Jesus e usa-nos, derrama sobre nós o teu Espírito, em nome dele. Amém. Muito bem. Aqui a lição de segunda-feira vem falando sobre Baal Peor. Sabe o que é Baal Peor? É um ídolo, é um deus com D minúsculo que os midianitas adoravam. Midianitas e amalequitas eram filhos e a descendência de Ló. Lembra lá? A descendência de Ló. E eles eram contrários a todas as coisas de Deus. Né? Enfim, em Deuteronômios 4, 3 e 4, os filhos de Israel têm um pouco mais de lição de história, como lembrete do passado, e de verdades espirituais e práticas que deveriam aprender. Vamos ler lá Deuteronômios 4, 3 e 4. Deuteronômios, capítulo 4, 3 e 4. Diz assim: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal Peor, um ídolo e um deus, um D minúsculo, o Senhor, o Deus verdadeiro, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Veja, adorando uma deidade que não existe, não é? Ao invés do verdadeiro Deus. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Que coisa, né? Que coisa terrível é seguir ídolos fictícios, né? Ao invés do verdadeiro Deus. Vamos ali. Números 25, 1 a 15. Números 25, 1 a 15. Aqui diz assim, olha só. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, com D minúsculo. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Olha Satanás usando as mulheres para corromper os homens, cabeças, né, das suas famílias, líderes, príncipes, e levá-los à rebeldia contra o único e verdadeiro Deus. Sabe? Isso ecoa, né? Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. É triste isso, né? É pesado isso, né? A gente ouvir isso da própria palavra de Deus. Ela não esconde nada, não. Mas foi o que foi feito. Então Moisés disse aos juízes de Israel, verso 5, cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor, ou seja, que se prostituíram, que se contaminaram. Né? E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés. Eles vieram e colocou ali e fez sexo com ela. Essa é a questão. E de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda onde eles estavam e os atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000 pessoas. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão,
o sacerdote desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estavam animados com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança e paz. Enfim, Deus reconheceu o que Finéias tinha feito, no zelo, né, pelo Senhor, e infelizmente aquelas pessoas morreram. Mas era isso que Satanás queria. Era exatamente isso. Ele quer que não só aquelas morram, mas você e eu também sejamos mortos, alijados da eternidade com Jesus, tirados da eternidade com Jesus. Sabe, nós precisamos, com inteligência, não aceitarmos as insinuações do inimigo, porque ainda assim não é fácil, porque somos carnais, ainda somos carnais e não somos espirituais. Precisamos aprender e rogar a Deus que nos ensine a sermos espirituais. Paulo, em Romanos, fala muito a respeito disso. Pessoas carnais e não espirituais. Aqui diz assim: por mais desconfortáveis que sejam os relatos de Israel eliminando algumas das nações pagãs ao seu redor, eles certamente ajudam a explicar a lógica por trás da ordem. Israel deveria ser testemunha do verdadeiro e único Deus para as nações pagãs, um exemplo para mostrar a adoração ao Deus verdadeiro e único. Em vez disso, seguiram os deuses com D minúsculo, pagãos, e muitas vezes caíram em rebelião aberta contra o próprio Deus, que deveriam representar ao mundo. Lembra de Caim? É isso. Embora prostituir-se muitas vezes tenha um significado espiritual, isto é, quando Israel ia atrás de deuses, com D minúsculo, de práticas pagãs, lá em Oséias 4, fala a respeito disso. Nesse caso, a linguagem e o restante da história sugere o pecado sexual, quando eles se desviavam para ídolos. Satanás se aproveitou da natureza humana decaída, usou as mulheres pagãs para seduzir os homens, que obviamente se deixaram seduzir. Sem dúvida, o ato de prostituir-se fisicamente levava também à prostituição espiritual. Os envolvidos acabavam em práticas de adoração pagã, seguindo a Baal Peor, isto é, os israelitas de alguma forma se apegaram a esses deuses falsos e até se sacrificaram a eles. Apesar do que lhes foi ensinado, eles se dispuseram a jogar tudo fora no calor da paixão e da luxúria carnal. Como isso pode ter acontecido? Facilmente, ao endurecerem a consciência com o primeiro pecado, o físico, estavam maduros para cair no pecado espiritual, de que deve ter sido o objetivo final do arqui-inimigo, Satanás. Eles haviam se tornado tão degradados que, de acordo com o texto, um homem trouxe uma mulher midianita para o próprio acampamento, mediante de Moisés e do povo que chorava do lado de fora do tabernáculo. Que coisa terrível! Mente e corpo estão intimamente ligados. Meu pai sempre falava, mente sã em corpo são. Ou seja, o que afeta um, afeta o outro. O que podemos aprender dessa história de como a indulgência pode ser perigosa para nós espiritualmente? Queridos, que Deus nos ilumine, que Deus nos dê fé, conhecimento, determinação, coragem para entendermos o quanto somos pecaminosos e voltarmos a Ele. Jesus sempre quis e deseja até hoje restabelecer a imagem dele, de Deus, em você e em mim. Vamos fazer a nossa parte, nos colocando à sua disposição, buscando a sua presença, não é? Cada dia. Que Deus te ilumine mais uma vez. E se você quiser, passe esse vídeo a outras pessoas para as abençoar também, juntamente com você e comigo, que estamos sendo abençoados pelo estudo da Palavra de Deus. Que Deus te ilumine. Até amanhã. Um grande abraço.